E olha, nosso assunto agora é a privatização da Sabesp. Para a gente entender melhor os impactos dessa medida, a gente vai conversar com o economista Joelson Sampaio, que é especialista em governança corporativa e professor na Fundação Getúlio Vargas. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Num primeiro momento, eu queria entender por que o assunto da privatização mexe tanto com o mercado financeiro, inclusive com a disparada no preço das ações. Boa noite, Evandro. No geral, esse processo de privatização de estatais, ele tem uma leitura positiva por parte do mercado. E isso vem de uma expectativa de melhoria da governança, de eficiência dos processos de gestão, e tudo isso acaba trazendo aí um otimismo por parte dos investidores. Então, quando nós observamos esses processos de privatização, a gente acaba observando também esses eventos, né, de valorização dos preços das ações dessas companhias. Professor, a gente estava vendo aqui que, segundo o governador Tarcísio de Freitas, essa privatização será feita por meio de follow-on com um investidor de referência. Eu acredito que seja diferente do que aconteceu no caso da Eletrobras. E o que isso traz de também mudança para o processo e para quem, no caso, deva assumir a companhia? Excelente pergunta. Essa estruturação da privatização da Petrobras ou da Sabesp, no caso teve a Eletrobras, aqui no caso a Sabesp, ela tem algumas semelhanças com a Eletrobras, mas ela tem aí algumas particularidades relevantes como esta que você pontuou. E aí o que a gente tem, o que é esperado por parte do governo? Que não haja nenhum novo controlador. Então, nesse processo de privatização, ninguém teria mais de 50% das ações, nenhum fundo, nenhum investidor teria mais do que 50% das ações para ter controle. Então, o que é esperado é que haja aí investidores estratégicos com participação de 15% a 20%, possibilitando que o governo continue também com uma participação relevante de 20% a 35%, e que o controle seja, Evandro, formado por um bloco desses três principais acionistas, de repente o governo e mais dois acionistas grandes privados, mas que nenhum, de forma individual, detenha o controle da companhia. E isso tende a trazer aí a lógica de controle pulverizado, ou seja, não vai ter um nome ali, não vai ter uma empresa, um único acionista, mas você vai ter um bloco de controle de acionistas que detém o controle da companhia, e aí a partir disso você teria ali as principais decisões sendo tomadas por esse bloco de controle. Além disso, o governo também discute a questão de ter a possibilidade ou não de uma golden share, ou seja, poder de veto para alguns temas que de repente são relevantes para fins de política pública e também de relevantes do ponto de vista estratégico para o governo do estado. Professor, eu quero aproveitar para dar boa noite para o pessoal da rádio que está chegando agora e que estava ouvindo a Voz do Brasil. Sejam muito bem-vindos. A gente está discutindo o processo de privatização da Sabesp, Companhia de Saneamento aqui do estado de São Paulo. Agora, professor, há uma preocupação muito grande quando a gente fala em privatização, principalmente para um serviço que pertencia ao poder público, que é o preço que as pessoas pagariam nas cidades que são atendidas pela Sabesp. Ou, por outro lado, com a privatização, a possibilidade de mais locais terem acesso a esse serviço, que é considerado melhor do que aqueles que muitas cidades aqui do interior de São Paulo e da capital têm. Eu queria saber de você se há o risco de elevação de preço e se o governo é capaz de, em toda essa negociação, garantir que isso não aconteça. O estudo que foi realizado pelo IFC, que é um braço do Banco Mundial, ele trata desses dois temas. Então, em termos de o que a gente espera para esse caso, é que seja possível universalizar o serviço de saneamento sem aumento de tarifa. Ao contrário, que o estudo do IFC aponta é que existe a possibilidade até mesmo de uma redução da tarifa, permitindo a universalização, que é o que você falou. O receio que as pessoas têm de privatização ou é redução de oferta, piora do serviço, restrição ou aumento de tarifa. E nesse caso, o que a gente tem aí
por parte do governo, com base nos estudos apresentados, é que vai ser garantida a universalização e que há até uma expectativa de redução das tarifas. Agora, tudo isso a gente vai precisar monitorar, tá, Evandro? Isso é ex ante. Depois da privatização, a regulação, o controle, a fiscalização serão importantes para que a gente consiga, de fato, acompanhar esse processo e gerar esse benefício e valor público para a população. Professor, muito obrigado, por participar conosco. Joelson Sampaio, economista especialista em governança corporativa, professor na Fundação Getúlio Vargas. Até a próxima. Até a próxima.